No episódio anterior, vimos Júlio César sitiado pelos exércitos egípcios em Alexandria. E agora, veremos como os romanos irão sobreviver a este cerco, estando eles em uma enorme desvantagem. Cada segundo resistindo já era uma vitória. Ouso dizer que se fosse qualquer outro general da época, não teria o mesmo sangue frio que César teve neste cerco. Mas, com o passar do tempo, a situação amenizou para os romanos. Domício Calvino, um dos tenentes de César que estava na Ásia Menor, recebeu o pedido de reforços e respondeu enviando 2 legiões, a 37ª por mar e a 35ª por terra. A 35ª levaria muito tempo para chegar ao Egito, mas a 37ª já estava chegando. Por conta dos ventos fortes, eles foram impedidos de atracar em Alexandria. Então, resolveram desembarcar mais abaixo na costa e enviaram um pequeno barco para informar a sua chegada. César precisava muito destes homens, e assim, deixando toda a sua infantaria para manter as posições em Alexandria, partiu com sua frota e sua respectiva tripulação para se encontrar com os reforços. Os egípcios acabaram descobrindo a posição de César e que ele estava longe de seus soldados, e às pressas tripularam uma série de pequenas embarcações com suas infantarias na esperança de capturá-lo. César, nesta situação, estava vulnerável e ele precisava urgentemente de todos os seus soldados juntos. Os egípcios começaram a persegui-lo e conseguiram interceptar um dos navios, forçando César a se virar para resgatá-los. Em um dos relatos de César, ele condena estes homens por terem sido capturados, mas também observa que eles lutaram bravamente com uma notável habilidade náutica. Eles conseguiram ganhar tempo suficiente para o resto da frota de César se aproximar. Sem a infantaria pesada para executar a tática romana habitual, César confiou na habilidade náutica de sua tripulação para fazer uma investida com o navio em cima dos egípcios. O plano funcionou, e os navios superiores das frotas de César conseguiram afundar um navio e capturar outro. A noite chegou, e os egípcios desistiram da batalha e recuaram. César, por sua vez, conseguiu reunir mais 5.000 homens, que eram extremamente necessários para ajudar nas batalhas. Na manhã seguinte, eles voltaram para Alexandria, e os alexandrinos ficaram desanimados porque os romanos ganharam reforços. Mas Ganímedes tinha outro plano, e decidiu que precisava roubar a capacidade naval de César. Mais de 100 navios foram queimados por César no porto, mas nem todos foram inutilizados. Então Ganímedes ordenou que os alexandrinos fizessem reparos no maior número possível de navios. Tanto os cidadãos quanto os soldados de Alexandria comprometeram-se totalmente com esta tarefa, chegando ao ponto de retirar madeiras dos edifícios da cidade para atender às suas necessidades. Depois de apenas alguns dias, Ganímedes tinha uma frota de 27 navios de guerra e vários navios pequenos prontos para o serviço e preparados para a batalha. César, por sua vez, estava bem ciente da importância da supremacia naval, com aproximadamente 19 navios de guerra e 15 embarcações menores, tripulando-os com suas legiões. Com César partindo do Porto Real e Ganímedes do Porto Eunostos, as duas frotas se encontraram perto da costa da ilha de Faros. Ambos generais organizaram seus navios em 2 linhas e mantiveram suas posições. Um almirante habilidoso chamado de Eufranor ofereceu-se para quebrar o impasse e insistiu que ele e seus homens seriam capazes de avançar e resistir por tempo suficiente para que os navios restantes de César conseguissem pegá-los pelas laterais. César consentiu e se admirou extremamente com a habilidade e bravura do almirante, dizendo que nenhum navio foi quebrado e nem mesmo seus remos. A batalha começou a ficar intensa, e César precisava de uma vitória. Ele deixou isso claro para seus homens antes da batalha, enfatizando que o destino da campanha egípcia dependia de seus soldados. Embora os alexandrinos fossem marinheiros renomados, os romanos tinham uma vantagem crucial. Por conta dos egípcios estarem perto da costa, foram impedidos de fazerem manobras com as embarcações, e Ganímedes, cada vez mais, ficava encurralado. Nessa batalha, os navios foram forçados a um combate corpo a corpo, e este era o estilo de luta em que os romanos se destacavam, transformando uma batalha naval em uma batalha terrestre, onde a habilidade e o treinamento superior das legiões poderiam realmente se destacar. No final da batalha, 2 navios egípcios foram capturados, 3 afundados e o restante foram forçados a recuar para o porto. Procurando capitalizar a sua supremacia naval,
César imediatamente voltou a sua atenção para a ilha de Faros. A ilha era crucial para controlar o acesso ao porto e ela estava ligada ao continente por uma ponte. Como mencionado no vídeo anterior, César já havia colocado uma pequena guarnição, e agora viu uma chance de controlar completamente a ilha de Faros. Ele voltou para a cidade e buscou reforços para levar até a ilha, aproximadamente 5.000 legionários, um pouco da infantaria leve e sua melhor cavalaria gaulesa. Chegando na ilha, ele ordenou que todos atacassem ao mesmo tempo. Os combates na ilha foram alguns dos mais sangrentos até agora. As ruas estreitas e os telhados eram ideais para os defensores, e enquanto os homens de César desembarcavam dos navios, tinham que primeiramente atravessar as águas rasas e depois uma praia sob constantes disparos de projéteis. Felizmente, a tática de atacar pelos dois lados foi eficaz e conseguiu dividir os defensores da ilha. E finalmente, os romanos conseguiram forçar os alexandrinos a recuar. A retirada não foi organizada, e muitos pularam da ponte e foram nadando até Alexandria. Segundo César, as perdas alexandrinas eram de cerca de 6.000 homens entre capturados e mortos. Após a vitória, os romanos fortificaram as defesas em torno da ponte, que controlavam o acesso a Faros, e depois desembarcou cerca de 1.500 homens. Estes homens foram então ordenados a construir uma muralha para defender a ponte. Tudo parecia estar sob controle, quando os alexandrinos, de repente, fizeram um grande avanço, trazendo simultaneamente navios para tentar desembarcar alguns de seus próprios homens. César estava na ponte, e alguns de seus navios tentaram por iniciativa própria desembarcar legionários e arqueiros na ponte. Inicialmente, os projéteis foram eficazes para afastar os navios inimigos. Porém, os romanos não contavam que alguns deles contornassem a sua posição e desembarcassem pelas costas, sendo pegos de surpresa. As tropas romanas levemente armadas foram rapidamente derrotadas, e o pânico tomou a todos enquanto tentavam voltar para seus navios. Nesta situação, César e seus soldados estavam a um passo de serem destruídos. Alguns lutaram numa última resistência desesperada, mas foram abatidos. Muito mais tentaram recuar para os seus navios, e entre eles estava César. Devido ao grande número de soldados em pânico, muitas embarcações ficaram sobrecarregadas e começaram a virar. Para sobreviver, César tinha que agir rápido e foi forçado a tirar a armadura e mergulhar no mar nadando até o navio mais próximo. E isso tudo para salvar a própria vida. Esta batalha foi um grande desastre. Embora a ilha de Faros estivesse nas mãos dos romanos, a ponte já não estava mais. Procurando capitalizar esta virada de jogo, os alexandrinos enviaram emissários a César, solicitando que Ptolomeu fosse devolvido, em troca dos fins da hostilidade. César cedeu e entregou o faraó, com o entendimento de que Ptolomeu então negociaria os termos de paz. Mas o jovem traiu César, e eles continuaram os ataques. A decisão de entregar Ptolomeu foi claramente um erro. Cerca de um mês depois, por volta do final de fevereiro ou início de março, a sorte começou a mudar para César. Seus aliados na Ásia Menor estavam reunindo uma grande força e marchando através da Síria até o Egito, enquanto muitos suprimentos eram enviados de navio. Essa notícia já havia chegado aos alexandrinos, e então eles enviaram uma frota para interceptar os suprimentos. Assim que César soube disso, ele enviou seus próprios navios comandados por Tibério Cláudio Nero e Eufranor. Tibério viria a ser pai do segundo imperador de Roma. Embora os romanos tenham conseguido vencer a batalha, o navio de Eufranor foi cercado e este grande e corajoso almirante, infelizmente, foi morto. As forças terrestres, por sua vez, receberam reforços de mais de 13.000 homens, que eram comandados por Mitrídates de Pérgamo, um general experiente e talentoso e também amigo próximo de César. Ele invadiu e tomou a estratégica cidade de Pelúsio e marchou em direção ao delta do Nilo, onde derrotou uma infantaria egípcia enviada para detê-lo. Uma força judaica liderada por Antípatro também se juntou a eles. Ptolomeu sabia que Mitrídates precisava ser esmagado rapidamente. Caso contrário, os alexandrinos correriam o risco de serem pegos pela retaguarda, enquanto estavam ocupados sitiando César. Os romanos, por sua vez, estavam bem cientes de que qualquer esperança de vitória agora residia nos exércitos de Mitrídates. Sendo assim, ambos decidiram ir para o Nilo. Ptolomeu deixou apenas a milícia em Alexandria e navegou com seu exército pelo rio, enquanto César deixou apenas uma guarnição leve em Alexandria antes de navegar pelo mar. Ptolomeu foi mais rápido e foi capaz de alcançar o delta do Nilo antes de César, unindo-se com as forças de lá e assumindo uma forte posição defensiva com a retaguarda protegida pelo Nilo. Como era seu costume, César acampou perto do inimigo.
ansioso para seduzir o inimigo para a batalha. Bastava apenas uma vitória para pôr fim à resistência egípcia. Os romanos, juntamente com Mitrídates, possuíam cerca de 20 mil soldados. A força de Ptolomeu era um pouco maior, e ele tinha por volta de 27 mil soldados, sendo 20 mil veteranos e 2 mil cavaleiros. Com a força de Ptolomeu sendo maior e mantendo a melhor posição, César tentou tirar o jovem rei da sua posição, atacando uma guarnição próxima. Ele comprometeu toda a sua força neste ataque, derrotando a guarnição. Mas Ptolomeu não mordeu a isca. César, então, ordenou que seus homens perseguissem os egípcios em fuga colina acima, até a posição de Ptolomeu, na esperança de que a guarnição em pânico pudesse desencadear uma derrota em massa. No entanto, os homens de Ptolomeu mantiveram suas posições, e enquanto isso, os homens de César agora se encontravam numa dura batalha contra um inimigo entrincheirado. Alguns de seus homens arriscaram contornar a posição egípcia, tentando atacar Ptolomeu pela retaguarda. Mas estes homens foram logo atacados por projéteis, que não vinham apenas por terra, mas também vinham pelos navios egípcios que estavam no rio. Isolados do resto das forças de César, estes homens sofreram baixas brutais, tendo pouca escolha, a não ser tentar se esconder atrás de seus escudos. Enquanto isso, César estava fazendo pouco progresso e seus homens começaram a perder terreno. À medida que os romanos eram empurrados para trás, os alexandrinos avançavam, saindo de seu acampamento e lentamente se afastando do terreno elevado. César percebeu este erro no inimigo e enviou um destacamento para contornar as linhas de batalha e tomar o acampamento dos Ptolomeus. Eles rapidamente invadiram as defesas e este movimento foi decisivo, desencadeando pânico em massa entre os soldados de Ptolomeu. Eles recuaram de maneira caótica em direção ao rio, subindo às pressas em seus navios. Muitos egípcios, por conta das suas armaduras, afogaram-se no rio, e entre eles, o próprio jovem rei Ptolomeu. Não perdendo tempo após esta vitória, César cavalgou imediatamente para Alexandria, proclamando sua vitória e a morte de Ptolomeu. Com a morte do rei, a milícia se rendeu imediatamente. César havia vencido. Após o sucesso da campanha, ele, juntamente com Cleópatra, embarcaram num cruzeiro pelo Nilo, que durou cerca de 3 meses. Logo depois, Cleópatra deu à luz a um menino, e o chamou de Ptolomeu XV. Mais tarde, este menino seria apelidado de Cesário. Embora César nunca tenha reconhecido oficialmente Cesário como sendo seu filho, seu nascimento em junho de 47 a.C. se alinha com o primeiro encontro de Cleópatra com César, que aconteceu no final do ano de 48. Cleópatra insistiu que César era o pai. E também vale lembrar que Cleópatra passou a maior parte do tempo sitiada em Alexandria e por isso não teve acesso a um grande número de pretendentes. Ela também concordou em pagar a enorme dívida para César e foi nomeada co-governante com seu irmão Ptolomeu XIV. E por fim, eles foram considerados amigos de Roma. Meu muito obrigado a todos vocês que chegaram aqui até o final. E se você gostou do vídeo, curta e comente para ajudar o canal. E até o próximo vídeo.